Você, como o gestor, o empresário, você precisa conhecer um pouco da contabilidade, um pouco da gestão de pessoas, da parte financeira, além da parte médica, né? A parte médica talvez seja o último. Se você está também só no operacional, você não consegue ter a gestão do teu negócio, você tá na mão de terceiros. Como é de praxe, eu começo falando uma palavra, um momento que toca o meu coração. E hoje, eu não tenho muita explicação sobre isso, mas hoje eu senti de falar sobre intuição. Então eu começo dizendo que a intuição é a inteligência silenciosa que nos guia antes mesmo de a gente entender a razão do caminho. Então é um convite para que todos sigam a intuição. Eu sou Adriano Meriano, me considero um alquimista dessa nova inteligência, que é a inteligência artificial. Eu sou o fundador da E3F Conecta, que é uma empresa que une inteligência artificial, automação direcionada para médicos e clínicas de saúde. E este é o Entre Conexões, é um espaço muito democrático, aberto para falar de automação, de inteligência artificial e do futuro da saúde. Hoje eu recebo aqui o Michael Caminha, é um médico, é um doutor, é especialista em performance e longevidade, é um tema no qual eu sou bastante apaixonado, a gente vai falar muito sobre isso, reposição hormonal, todas essas coisas que são mitológicas quase pra gente. E ele tem também se dedicado muito a falar de saúde mental e física, como isso se combina, né? Porque, aliás, saúde mental e física tem tudo a ver com longevidade de certa forma. O tema de hoje é alta performance sem adoecer, que é um ponto maravilhoso de discussão hoje em dia, porque muito se fala sobre performance e eu acho que tem uma linha de performance e eu faço o que for necessário para alcançar a performance e isso às vezes tira da linha da saúde, te coloca em risco. Então, o nosso tema é como a alta performance sem adoecer e olhando ali para uma parte de medicina, quais são as lições da medicina para a liderança, que é um dos nossos focos aqui. Então, seja muito bem-vindo, feliz pela sua presença, por você estar aqui. É muito bom conversar com pessoas que conhecem sobre saúde, porque eu acho que, no fundo, isso é um ponto mais importante da nossa vida. Sem isso, não tem vida, de certa forma. E eu tenho duas perguntas que são para a gente começar aqui a nossa conversa. São duas perguntas de ancoragem de espaço que eu faço, que é como você chega aqui, então emocionalmente, fisicamente, como é que você chega à sua presença aqui nesse campo e qual é a sua intenção para esse bate-papo. Seja muito bem-vindo. Maravilha. Obrigado, Adriano, pelo convite, estar aqui no Entre Conexões. É um prazer a gente poder disseminar um pouco mais de conhecimento sobre um tema que, para muitos ali, ele ainda, como você disse, ele é mitológico, ele é meio obscuro, mas que tem total relação com os negócios, com a liderança, com a produtividade que vem através de a gente ter hábitos e conquistar essa auto-performance, né? Então, eu chego aqui tranquilo, em paz, feliz por estar aqui podendo disseminar esse conhecimento e buscando sempre agregar cada vez mais de todo mundo que pode, de alguma forma, ter contato comigo, seja na clínica, através das consultas, seja das nossas relações pessoais, de trabalho, os mentorados que eu tenho, médicos, onde a gente trabalha também essa questão de melhora de produtividade, de rendimento, da entrega e resultado dos pacientes. Então, quando a gente está abundante, né, por si próprio, você acaba transbordando isso para as outras pessoas. E é assim que eu chego aqui e a ideia do que a gente quer passar aqui para o pessoal que está nos assistindo. Maravilhoso. Então vamos lá. Eu tenho uma primeira pergunta aqui para a gente começar a abrir esse campo de perguntas. E antes de eu te alinhar, né? Como é que funciona aqui? Eu consumo conteúdo de podcast há muitos anos. Legal. E eu acho muito chato primeiros 40 minutos a pessoa explicar tudo que ela faz da vida e tal, e etc. Então, assim, a gente aqui faz diferente. Então, primeiro eu começo o bicho pegando aqui de perguntas e trocas e conhecimento e no finalzinho a gente coloca ali uma parte para você falar sobre as suas redes sociais e todos os movimentos Maravilha. Que você está envolvido aí, tá bom? Que é o que o pessoal quer mesmo ver, né? É o conteúdo, exatamente, é a troca. Então, a minha primeira pergunta, assim, né, falando sobre liderança. Há 2 anos atrás, eu fundei uma startup que não saiu da fase early stage aí, chamada Hubble Saúde, onde o foco dessa startup era, através da inteligência artificial, proporcionar um panorama de saúde mental das empresas para os liderados. Interessante.
E para isso, para desenvolver, eu fui olhar a nível mundial como é que estava a saúde mental assim das pessoas, os protocolos a nível global, como é que funcionava, como é que eu começo a implantar saúde mental. Não consegui ir para frente com esse tema, porque eu descobri que, de um lado, as pessoas têm receio de falar sobre saúde, e aí entra no geral, saúde mental e física, e do lado da empresa, a empresa acha que não é responsabilidade dela, não tem nada a ver comigo não morreu, é com você, entendeu? Então, Talvez até prefere nem saber, se, né? é melhor, menos responsabilidade, né? É o voto da ignorância, né? Eu não sei, não tenho um problema com isso. Então, a minha pergunta é, olhando para a liderança, né? Quais são, assim, qual é o maior erro que você está percebendo hoje em dia em termos da liderança, cuidar da própria saúde, enquanto ele está cuidando de equipe? Porque o cara tá... Você é um líder. Tu tem uma empresa, aí tu tem que cuidar do seu negócio, das pessoas, e você tá obeso, você tá completamente... Às vezes você tem hábitos não saudáveis, como fumar, como beber em excesso, entendeu? Então, e tu tá cuidando de gente. É meio contraponto, na verdade, não é? Porque como é que tu cuida de alguém se tu não cuida de ti? Como é que você vê isso? Bom, excelente pergunta para a gente começar esse tema, né? E é algo que eu bato muito na tecla lá na clínica com os pacientes que me procuram, até porque eu atendo muito realmente líderes, né? Seja executivos, donos de empresa ou profissionais liberais que, de certa forma, exercem essa liderança. E algo que é deixado para trás, né? E tem uma frase que eu falo, que eu gosto muito, que eu falo para eles, é que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, a gente entra num ciclo vicioso em busca de melhorar a produtividade, de ganhar tempo, e começa a abdicar de pilares que são importantes para a nossa saúde. Então, eu começo a dormir mais tarde para dar conta do trabalho, daqui a pouco eu estou me alimentando pior, mais rápido, eu deixo de praticar atividade física porque não dá tempo mais. E essas coisas que a gente vai abdicando no curto, médio prazo são as mesmas coisas que vão fazer com que a gente perca essa produtividade, né? Então a gente começa a se sentir mais cansado, eu começo a não render mais tão bem, né? Isso já vai me deixando frustrado e aí eu vou arranjando culpa, né? Quem são os culpados por isso? É muito trabalho, eu tô mais velho, pô, em casa tá complicado. Só que eu não paro para olhar que talvez se eu voltasse ali umas casinhas para trás e implementasse novamente aqueles hábitos que eu deixei de lado para poder tentar ganhar tempo e ser mais produtivo, esses mesmos hábitos é o que melhorariam a qualidade do trabalho, né? Tomada de decisão, rendimento. E algo que a gente aprende com o tempo é o quanto que a nossa imagem comunica, né? Seja para alguém que a gente vai atender, que você vai fechar um negócio, ou mesmo para as pessoas que a gente lidera. Então, se eu não consigo, né, cuidar de mim, né? E minha imagem está mostrando isso, porque eu estou cansado, eu estou irritado, eu estou acima do peso, né? Eu não tenho ali uma performance física legal. Como é que eu vou gerenciar e cuidar de outras pessoas? O que será que só da imagem aquilo comunica? O quanto que eu diminuo minha autoestima por esse estilo de vida ruim que eu acabei adquirindo para poder tentar prosperar mais nos meus negócios. Então, esse é o movimento que a gente tem visto, né? Essa abdicação que o pessoal faz em busca de tentar trabalhar mais, de render mais, mas que ao mesmo tempo acaba custando a saúde, né? E aí, uma hora o teu corpo vai te parar. Você acha que é difícil cuidar da saúde? Não é difícil. Não é difícil cuidar da saúde. O que a gente precisa é ser intencional. Então, se eu sei exatamente a importância, assim como eu marco uma reunião na minha agenda, assim como a gente marcou aqui esse horário desse podcast, eu tenho que saber o que eu preciso fazer para cuidar da minha saúde e botar talvez isso numa agenda como se fosse um compromisso, quer eu queira, quer eu não, né? A gente brinca que as crianças fazem o que querem, adultos têm que fazer o que precisa ser feito. Então, se eu entendo que isso aqui é necessário porque através dessa implementação, através da minha saúde, eu consigo melhorar meus negócios, talvez isso fique mais claro para mim e facilite eu implementar. Mas muitas das vezes essa pessoa, esse líder, ele não tem esse conhecimento e não tem alguém que talvez tenha passado essa visão para ele da importância de cuidar da saúde. Você tem lá no seu consultório, né? Você, obviamente, dentro da parcela de pacientes que você atende, uma delas deve ser em volta da liderança ali, deve ter bastantes líderes, né? Você consegue encontrar algum padrão em termos de saúde no líder de hoje, assim? 2026, o cara tá... Como é que é o padrão do líder hoje, assim? Ele tá
no campo de percepção ainda, talvez não precisa nem estatisticamente, porque é a sua clínica, é uma percepção, uma estatística muito sua. Mas o líder, ele tá ficando mais atento por esse tema da saúde, vendo que isso vai alterar a performance dele, e consequentemente vou performar mais, vou ganhar mais, vou produzir mais, ou ainda a gente tá numa curva do tipo, não, agora eu tô começando a perceber que isso vai me trazer bons resultados. Olha, é bem legal que a gente já tem visto realmente um movimento preocupado com essa questão da performance, e entendendo como esses pilares ali que a gente comentou, de alimentação, do sono, atividade física, como sendo pilares importantes, mas muitas das vezes ele não sabe como pôr isso em prática. Uhum, Porque também se eu tenho um movimento sem direção, às vezes eu estou indo para lugar nenhum, uhum, né? Então ele sabe a importância, mas muitas das vezes ele ainda não conseguiu ter a consciência ou não teve o direcionamento para colocar isso em prática. Então ele chega cansado, né, frustrado, estressado, né? Hoje o estresse, né, a ansiedade é inerente ali do mundo que a gente vive, é trânsito, é problema, é trabalho. E não sabendo como gerenciar essas emoções. E muitas das vezes acabando descontando essas emoções na comida, uhum. né? O que leva ele a entrar nesse ciclo vicioso de criar hábitos ruins e talvez, se for a genética dele, ganhar peso, piorar colesterol, pressão, etc, etc. Você é um especialista, a gente tá falando aqui, né, de performance e longevidade, né? E muito se fala dentro do universo hoje dos negócios, principalmente, né, através de influencer, coaches, que a alta performance ela é desbalanceada em certo termo. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, que é um pêndulo, em algum momento você vai pender para o lugar da alta performance como sendo algo que vai ter um custo de saúde, eu vou adoecer com isso, e, e aí depois você relaxa quando você alcança um certo resultado de alguma forma. Então, a minha pergunta é, tu consegue enxergar, ser plausível, né? Alta performance sem adoecer, assim? Não, sim, total. Hoje o que a gente tem que buscar é justamente isso, porque a gente não sabe exatamente qual o preço que eu estou pagando por esse tempo que eu precisei abdicar da minha saúde para poder ter essa alta performance, né? E hoje, basicamente, a gente não consegue separar a alta performance da saúde, porque se eu não estou com a minha saúde em dia, né, e isso não são simplesmente exames normais dentro da referência que trazem isso para a gente, eu não estou performando no meu máximo. Por exemplo, hoje a gente tem dados que se a gente dorme pior, a gente toma piores decisões no dia Sim. seguinte, Uhum. né? Então, seja essa decisão relacionada ao que eu vou comer, ou algo que eu tenho que estruturar na minha empresa, ou algo relacionado à liderança, talvez eu não vou estar tomando a melhor decisão pela essa noite de sono, que não só em questão de tempo, de quantidade, mas principalmente de qualidade, não foi boa, né? Então, por isso que eu digo que a gente não pode separar a alta performance da saúde. Então, a gente enxerga o empresário, o líder, realmente como se fosse um atleta de alta performance, aonde ele tem que ter o mesmo nível de disciplina que talvez ele tenha nos negócios, também com a saúde dele, porque Uhum. o preço que ele vai pagar até chegar na tão sonhada ali independência financeira, ou no momento que Uhum. talvez ele possa mais tirar o pé do acelerador, o filho assumiu, tal, a gente não sabe qual vai ser, né? Uhum. E se ele vai conseguir chegar lá. Então, hoje a gente já está vivendo mais, Uhum. né? 70, 80, 90, 100 anos, mas a grande questão é com que qualidade a gente vai chegar lá, Uhum. né? Tomando remédios, Uhum. adoecido, dependendo dos outros. Então, é como se fosse realmente uma poupança que a gente precisa ir construindo ao longo da nossa vida, ao longo do tempo, Uhum. porque lá na frente a gente vai colher os frutos disso daí. Só que Uhum. no meio do caminho, a gente já vai estar tendo frutos Uhum. no que a gente está fazendo nos negócios, que impacta diretamente. Uhum. Uhum. A gente tem um termo recentemente colocado em pauta, né, sobre o biohacking, né, de alguma forma, né, que Sim. está completamente vinculado com a performance, né? Coisas como jejum, reposição hormonal, alimentação. Tem alguma, assim, sei lá, tem uns top 3 coisas que eu sei que também tem uma linha de medicina de precisão que vai exatamente entrar no detalhe do detalhe do detalhe de como fazer um biohacking para você, né, de acordo com a sua genética. Mas se a gente pudesse falar de uma amostragem, assim, o que são 3 pontos para um biohacking hoje, assim, hoje em dia, que o cara tem que olhar? Sei lá, hormônio, sono, o que é? Legal, legal. Existem pilares básicos que, se eles não estiverem bem feitos, de nada adianta a gente olhar, talvez, para
substâncias, suplementos ou mesmo reposição hormonal, pensando nessa melhora ali de performance não só física, mas cognitiva, né? Que é o biohacking. Então, se a gente precisar listando 3 principais pilares, a gente tem ali o sono, né? Um gerenciamento das nossas decisões. Então, a gente toma milhares de decisões, microdecisões ao longo do dia, que a gente nem sabe que está tomando alguma decisão. E isso, de certa forma, vai trazendo um esgotamento mental para a gente, né? Alimentação e atividade física, né? Por que o sono é número 1? Porque se a gente dorme mal, a tendência é tomar uma decisão ruim no dia seguinte, é comer pior, é ter menos saciedade. Eu vou estar mais cansado, talvez, para fazer a minha atividade física. Então, ele acaba puxando esses outros pilares. Agora, em paralelo a isso, a gente tem, sim, práticas, talvez, ditas integrativas, que muito somam em relação a isso. Que aqui entra jejum intermitente, que foi vencedor de prêmio Nobel já. A gente tem a sauna, a gente tem suplementos como creatina, é uma das principais, talvez, para melhorar a produção de energia, e já existem evidências que tem uma ação até a nível cerebral da creatina. A gente tem coenzima Q10 e uma lista de N suplementos que, na individualidade, cada um vão fazer sentido, mas o principal é a gente pensar, poxa, eu estou fazendo o básico bem feito? Porque a partir disso eu parto para os outros campos ali que podem ser interessantes. Tem algum... Porque eu percebo que, de novo, é um campo muito perceptível meu ao entorno ali de negócios, de startups. Eu percebo que essa questão de adoecer, a percepção do adoecer quando você está nessa alta performance dos negócios, ela é basicamente quando você percebeu, tu já tá mal. Exato. Então, assim, o que tu compreende como indícios, assim? Que eu aprendi ao longo da minha vida até o momento de que os indícios são muito importantes. Os indícios do seu track record financeiro, dos seus negócios, da sua saúde. Então, quais são os indícios por um líder que está, de alguma forma, indo por um caminho de adoecimento e aí ele não percebeu ainda, assim. Talvez tá dormindo mal, porque, porra, eu tenho ouvido muita gente falar de remédio para dormir, cara. Assim, isso é uma coisa para mim que eu vejo muitos fazer. E agora tem a moda do emagrecimento também. Que eu sempre acho que todo remédio, aquela medida entre o remédio e o veneno, né? É a dose. Então, acho que tudo para ajuda. Mas o cara vai tomar caneta, comprou não sei aonde, é caneta do Monjaro, que não sabe de quem, que o negócio não vai, o cara tomou um mês, aí esqueceu, aí não tem acompanhamento. Então, tem características assim que a pessoa tá adoecendo, que tu acredita que são alertas? Dicas? Sempre tem. O que acontece é que muitas das vezes a gente negligencia, né? Então, é como se a gente estivesse dirigindo um carro na avenida e acende ali um alerta vermelho, e em vez de eu tentar ir ver o que é, eu tiro o fusível. E aí desligo a luz do painel e eu acho que tá tudo bem e continua. A gente não faz isso com o carro, né? E se a gente entender que o corpo também é uma máquina, ele vem dando sinais pra gente, né? E aí, muitas das vezes, a gente ignora esse sinal porque acha que é só do dia, do cansaço, de uma noite de sono mal dormida, do próprio estresse, da idade, né? Mas depois dos 40 é normal, porque aí conversa com um amigo, com outro, tá todo mundo igual. Mas não quer dizer que aquilo é normal, porque é comum, né? E quando eu vou, às vezes, atrás de um profissional buscar ajuda, tentar entender se aquilo que tá acontecendo comigo tá tudo bem, eu faço aqueles exames que vêm como normais. Não, isso realmente é ansiedade. Toma aqui um remedinho para dormir, toma aqui para controlar suas emoções, né? Só que eu não estou entendendo o preço que eu estou pagando por isso. Não por usar o remédio, porque quando necessário, ok. Mas por não ter entendido esses sinais, que ele começa a se manifestar como um cansaço excessivo, como uma noite de sono que, por mais que em quantidade, passa a não se tornar mais suficiente. Então, eu teoricamente durmo bem, mas acordo cansado. Né? Então, eu vou sentindo que o meu corpo não responde mais às mesmas coisas que eu estava habituado a fazer. Então, isso pode se somar, por exemplo, ou na forma de um cansaço físico, mental, né? Ou como um ganho de peso. Então, poxa, eu estou notando que meu metabolismo está mais lento, né? Eu estou engordando com mais facilidade. Opa, mas agora tem a caneta da moda, né? Vi aqui que tem a blogueira vendendo, vou lá comprar. Não sei a procedência, não sei o que eu preciso, mas ele entra ali como sendo realmente uma pílula mágica que não vai resolver, né? Agora, quando a gente enxerga realmente e corrige a base, né? Essas medicações, os suplementos, eles entram, eu falo, como ferramentas. São ferramentas para que a gente possa implementar o processo, né? E sabendo quais os pilares eu preciso trabalhar desse processo, a gente consegue futuramente até desmamar de medicações. Mas quando eu enxergo
o medicamento como sendo a pílula mágica, o salvador da pátria, e ele que foi responsável por fazer tudo acontecer, é aí onde eu não quero largar mais, né? E isso a gente tem para as canetinhas do emagrecimento, a gente tem remédio para dormir, hoje tem remédios para melhorar a tua produtividade, a tua atenção, né? Então hoje também tem essa moda do TDAH, né? Então todo mundo tem déficit de atenção agora. Mas será que esse déficit de atenção é por excesso de tela, excesso de informação, aquela obesidade mental que a gente não consegue implementar, mas sabe um monte de coisa, a noite de sono mal dormida, o alimento que, da mesma forma que pode inflamar teu corpo também, inflama o cérebro e te faz, às vezes, ficar com a memória ruim, tomada de decisão ruins. Então, para alguns, essas alterações elas vão ser sutis, né? Que vem como esse cansaço crônico, a má recuperação do sono, até que, de fato, isso vai gerando um conflito interno na pessoa, né? Porque, poxa, eu não estou produzindo mais igual, o que está faltando aqui? O que eu posso comprar? Né? Mas são coisas que o dinheiro não compra, que são os hábitos, né? Que faltavam serem implementados. Então, esse adoecimento ele começa a vir devagar, até que, de fato, ele vira uma doença. Aí, quando virou a doença, beleza, acendeu o sinal vermelho, o exame está de fato alterado, agora vamos tratar a doença. Aí o carro desligou. Aí o carro já aí desligou. o carro fundiu o motor, desligou, né? Eu costumo dizer que existe uma ponte muito grande entre você estar saudável e você estar doente. Né? Então, a ausência de doença não quer dizer saúde. Né? Existe um limbo aqui que muitas das vezes está obscuro e é esse profissional que está perdido ali, esse líder que está sem entender o que está acontecendo com o próprio corpo dele, né? Que está ali caminhando para o adoecimento, mas ainda não tem o nome de uma doença, mas que está longe de ser saudável. E aí ele já sente a produtividade diminuir, o cansaço do corpo, o rendimento dele vai caindo e talvez ele vai começar a ver isso nos negócios. E aí vai gerar mais frustração, mais preocupação, mais estresse, ansiedade, e aí o ciclo vicioso vai se retroalimentando. Tem um médico que disse para mim anos atrás que ele estava falando sobre reposição hormonal, né, para homens, assim. Ele disse que cara, não teria nenhum, se você quiser não tomar nunca hormônio, vai chegar uma fase da sua vida como se você estivesse rodando com óleo queimado, entendeu? Você vai rodar um tempo. Mas quando começar a fumaçar, significa que a coisa já tá no nível que você já tá realmente quase sem contorno de alguma forma, né? E aí eu não sei se... Porque eu não sou médico, né? Não sou da área da saúde, eu sou um nerd curioso. Entusiasta. Um entusiasta disso, e eu vejo que tem um movimento da medicina que ela tá entrando junto com hábitos, assim. Aí a gente chama de performance, muitos chamam de medicina integrativa, porque o paciente vai lá contigo, tem toda uma parte analítica do processo, mas tudo bem, você vai chegar, ó, legal, os seus exames estão assim, a gente vai fazer esse tratamento de choque talvez inicialmente, mas existem hábitos. Você tem entrado nesse campo de orientação para os pacientes em termos de hábitos saudáveis e assim, porque eu acho que é uma outra linha, né? Pelo menos na minha percepção, como um paciente que olhava para a medicina antigamente, eu via o paciente como um receituário ali. Tá bom, tá ruim, é isso, tá aqui, acabou. Aí, com o tempo, eu fui vendo que não é só isso, tem um acompanhamento e tem uma orientação de hábitos, né? Tu acha que isso tá fazendo parte do seu dia a dia mais hoje do que quando tu começou na medicina, por exemplo? Qual que é a sua percepção? É engraçado, né? Porque quando a gente entra na medicina, e antes mesmo de ser médico, quando você está na faculdade, você já tem os teus familiares em volta querendo saber qual remédio tomar. Né? Ah, tô com uma dor de cabeça, tô enjoado, tô espirrando, né? Então você fica doido para chegar ali no ano que você começa a aprender sobre remédio, né? Passar remédio, porque é o que inicialmente talvez antigamente mais era ligado ao médico, né? O cara que prescreve remédio que cura a doença. Mas hoje o grande movimento, e é algo que faz parte da nossa prática, dos programas que a gente tem lá na clínica, é justamente a preocupação com não adoecer, né? E isso envolve totalmente hábitos, né? Então a gente precisa ter essa orientação sobre os hábitos, até porque eu tenho uma máxima que eu acredito que quanto mais o paciente ele se envolve no processo, né, e mais conhecimento ele tem, é mais fácil dele implementar do que simplesmente chegar uma folha ali para ele e falar assim, eu faço isso porque o médico mandou, porque a nutricionista mandou, né? Não, eu entendi o porquê que eu preciso fazer isso. Então, talvez até em momentos onde ele iria falhar, ele deixa de falhar por entender realmente aonde ele quer chegar, qual que é o objetivo dele, qual que é a promessa com aquela melhora toda. Então, a gente precisa, sim, falar sobre hábitos, né? Que
E aí tem diversos nomes, a medicina do estilo de vida, a Uhum. alta performance, a medicina integrativa, mas é um pilar muito importante porque é a base, né? E aqui a gente citou alguns, né? Uhum. Alimentação, o sono, a atividade física, o manejo do estresse, né? E isso tudo é importante em relação a hábitos, porque são coisas que dependem só da gente. A minha esposa é da área da saúde, ela é instrumentadora cirúrgica, né? E é interessante, a gente fala muito isso em casa, né? Sobre o tema saúde em casa sempre foi sempre pauta, assim, né? E ela fala como que a saúde, de alguma forma, ela tá também amarrada ao entendimento social que aquela pessoa tem, né? Ela falou, pô, consumo de muita farinha, muito açúcar. Porque, vamos ser práticos, né? Hoje em dia, isso é a massa da coisa, né? E aí, então, tudo de lanche, tudo vai farinha, muito açúcar em tudo. E tem um efeito de consciência para isso, né? Você acha que a nível. Vamos falar de política governamental de saúde, assim, né? Você acha que a gente realmente está divulgando algo que para que as pessoas tenham consciência do açúcar, que o açúcar faz? E eu nem sou o cara chato do. Eu brinco com todo mundo. Eu adoro um pudim, irmão. Eu adoro um pudim, cara. Mas como é que eu faço? Às vezes a minha esposa compra um potinho de pudim que dura 2 dias. Eu como metade e eu aprendi que, você me corrige se eu estiver errado, mas pós-refeição ali, eu almoço e como em seguida um docinho. Metade num dia, metade no outro. Então tu pode fazer tudo. Então não é uma medicina do que você não pode fazer nada. Mas tudo é qual é o volume que você está fazendo. Todavia, ninguém fala muito de açúcar, ninguém fala da farinha em excesso, entendeu? Do glúten, que pô, todo mundo tem alergia agora a glúten e o intestino fica todo inflamado. Eu não me parece. Se tem, eu não sei, tá? Assim, eu tô realmente no campo de não conhecer. Mas como médico, tu percebe que tem um movimento de divulgação disso dentro da medicina ou não? Se a gente pensar a nível de saúde pública, não, né? Ainda é muito pouco difundido, né? Só que é algo extremamente interessante porque o gasto que se tem com a saúde pública cuidando da doença é infinitamente maior do que se a gente investisse, né, nesse nível de conhecimento e no cuidado com a saúde. Uhum, Então, por exemplo, se tivesse alguma medicação emagrecedora no SUS, que não existe, não temos uhum, tratamentos eficazes para obesidade no SUS, uhum, né? O quanto que eu evitaria de um infarto, de um AVC e uhum, do custo que isso gera de internação, cirurgias, procedimentos, né? uhum, E esses dados, eles são muito bem descritos, né? Então, não existe um cuidado com a saúde pública, que ele vem, né, de despertar esse nível de consciência, né, da população, uhum, mas que ao mesmo tempo ele está ligado ao que gera comodidade, praticidade, é o uhum, que gera um valor emocional, porque uhum. aquilo é gostoso, eu trabalhei o dia inteiro, É a minha é recompensa. minha recompensa, né? Então, o que que a gente está comendo nossas emoções, né? E o acesso que a gente tem financeiro também. Então, são coisas que são extremamente baratas, de É. qualidade ruim, Uhum, mas que adoecem a população, mas que eles não estão preocupados no longo prazo, né? Eles não têm uhum, esse nível de consciência, é o aqui e agora, uhum, né? E a indústria é muito inteligente para isso, né? Então, pô, eu uhum, vou criar algo que é extremamente palatável, que vicia, que é uhum, gostoso, né? uhum. Mas que não é saudável, É, né? que eu falo que é ruim, não é. Assim, exceto Não, coisas que você pega assim, que é o açúcar puro, assim, aquela coisa que não dá pra comer. A gente em casa come há muito tempo já açúcar, o chocolate 70. porque vai mudando o Então, paladar, né? realmente já hoje eu como alguma coisa, eu não consigo comer mais, mas o chocolate 70 já tá um bom nível ali, 70, 80. Então, realmente tem isso também, o paladar ali da pessoa precisa mudar, né? Tem uma adaptação, né? E daí é onde eu falo em relação a essa tomada de consciência, e por que que muitas consultas iniciais acabam durando bastante tempo, né? 1 hora e meia, 2 horas, porque a gente desperta esse nível de consciência, né? Muitos já vêm com a informação, mas outros Uhum, não. E se ele não tomar esse conhecimento e entender a importância, ele não vai fazer, uhum, né? Então, a gente poderia trabalhar melhor essa questão de saúde pública relacionada à saúde
E algo que você falou é muito interessante, né? Ninguém tá falando aqui em relação à perfeição e nunca comer. A gente tem que saber trabalhar o nosso equilíbrio, né? Os nossos 80-20. Então, 20% ali não vai ser responsável pelos outros 80 onde eu busco fazer o que vai ser bom para mim, para minha saúde, né? E hoje a gente consegue ter dados, né? O que que um líder hoje precisa para entregar um resultado para a empresa? Métrica. Né? Como é que eu posso ter mais dados? A inteligência artificial está aí para isso. Né? Como é que eu posso metrificar melhor, ser mais preciso dos meus dados? E na medicina assim também é. Né? Então, cada vez mais tem crescendo esse campo da medicina da precisão, onde a gente consegue entender o corpo antes dele adoecer, né? Para que, com esse conhecimento, a gente saiba, poxa, por mais que eu tenha uma genética familiar, uma herança que toda a minha família tem, se eu fizer o contrário, né? Se eu nadar contra essa correnteza, eu não vou adoecer. Né? Porque a maioria das doenças crônicas, elas vêm muito mais por hábitos, né? Que a gente está falando de pressão alta, diabetes, gordura no fígado, né? Hoje a obesidade, que é considerada doença, AVC, osteoporose, muita coisa que vem lá na velhice, mas que cada vez mais a gente vê a população jovem, né? Tendo e até mesmo crianças e adolescentes já desenvolvendo diabetes, colesterol alto, vem de hábitos que foram implementados, né? Por pessoas que sentam numa mesma mesa, comem a mesma coisa, e muitas das vezes entra com uma desculpa genética. Mas a partir do momento que eu tenho esse conhecimento e tenho dados onde eu falo, poxa, o Adriano, o organismo dele funciona assim, 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 assado. Então, o caminho que a gente precisa seguir é esse, né? Aí é uma questão de escolha. Eu vou implementar, eu não vou. Eu estou disposto a pagar o preço de abdicar de coisas que eu gosto, né? Para poder realmente, lá na frente, eu ser uma pessoa melhor, fisicamente, mentalmente, em relação à disposição, energia para cuidar de filho, para cuidar da família, para cuidar dos negócios, é o preço que a gente paga. Mas também não quer dizer que nunca a gente pode fazer. É só a gente saber que cada um vai ter o seu equilíbrio. Né? E momentos onde vai ter uma tomada de decisão, onde, poxa, hoje vale a pena? Né? Você sabe que eu tenho uma viagem assim minha, né? Que no futuro a gente vai poder ter, tipo, nanorobôs assim no sangue, analisando. Porque hoje a gente tem os gadgets, certo? Que consegue analisar oxigênio, tá, oxigenação, um monte de coisa. Mas eu acho que no futuro vai ter, tipo, uns nanorobôs assim, analisando pico de açúcar no sangue, entendeu? Assim, pô, como é que tá isso? Como é que tá o seu colesterol? Porque tudo parte de um exame de sangue, né? É, um, é uma viagem minha, meio que assim, vamos morar em Marte, alguma coisa do tipo, mas eu acho que isso um dia é factível, porque só o trabalho de, pô, tu ir até lá, tem um trabalho, né? Vou lá, pego a receita, vou lá no laboratório, faço o exame de sangue e tal, porra, espera não sei quantos dias pra sair, é um trampo. É um trampo. Imagina tu tá aqui no celular, pô, peraí, deixa eu olhar aqui, nossa, dá pra eu comer um açúcarzinho aqui agora. Come, olha, vê como. Eu acho que. Você tá falando de indicador, né? Isso é um sonho que eu acho que seria interessante pra gente que tá aqui, acompanha essas informações, tá medindo o seu corpo ali meio que real time, né? Porque a gente consegue ter fotos. Então eu sei que a cada uma vez por mês, você faz 3 meses, faz uma consulta, você vai ter uma foto a cada 3 meses, como é que tá o seu desempenho ali em termos desses hábitos que você tá tendo. E aí eu quero pegar um gancho, entrando nesse bloco aqui de inteligência artificial, né? Que, cara, eu não sei como é que os médicos estão. Assim, quer dizer, eu sei uma ideia, mas assim, eu quero ver de você como é que é a sua percepção sobre os médicos, porque tem parcelas apavoradas, não entendendo o que tá acontecendo, parcelas que entendi que é o que eu preciso aprender, mas não sei como começar, e a parcela que não gosta. Não tem ninguém ainda do lado do tipo, nossa, eu tô dominando, no meu ponto de vista, assim. Ainda tem uma distância do tô dominando a IA pra mim. Hoje ela já consegue fazer análise de precisão com muito mais rápida do que um ser humano. Eu vi ontem que teve uma IA que fez uma microcirurgia num milho, na pele do milho. Nossa. É loucura, é um milho normal mesmo, milho cozido. Ele pegou o milho e fez uma micro corte ali em um milho, suturou. Então, assim, existem coisas manuais de precisão que eu imagino que o robô vai fazer melhor. E eu não acredito que o ser humano vai ser. Não é a minha teoria de que o ser humano vai ser substituído. Nunca. Eu acho que o ser humano vai ter superpoder. Essa é a minha linha. Pra medicina hoje, tu tá enxergando como a IA, assim? Que lugar que tu tá dentro dessas caixinhas?
Olha, a gente não pode mais ignorar que ela está presente, né? Até porque o paciente, ele chega, muitas das vezes na tua frente, fala assim, ó, não, botei no chat GPT meus exames, ele já falou que tá assim. Então, bater de frente não é uma opção. Talvez daqueles que se sentem... que tá com medo, realmente, de ser substituído, mas eu também não vejo isso como sendo uma opção, né? Até porque a IA ela vai precisar de ser abastecida de informações, de dados, né? De ter ali, muitas das vezes, uma experiência que envolve relacionamento humano, conexões, vivências, né? Que não é só o resultado nu e cru, mas a gente tem que enxergar que é algo que veio para ficar e já está dominando. E quanto mais a gente se habituar e conhecer, isso vem para favorecer a gente, né? Talvez aqueles processos mais manuais vai ser algo que realmente é muito mais preciso e faz com que a gente ganhe tempo, que é o que talvez nessa pauta que a gente mais tem falado, que é ganhar tempo e ser mais produtivo. Então, poxa, se eu tinha uma análise lá que eu, sei lá, exemplo, demorava um dia para fazer, hoje a IA me entrega isso em 10 minutos. Poxa, um laudo de um exame de imagem que a IA consegue ser muito mais precisa e direcionar muito melhor, né? Uma cirurgia, por exemplo. Por que não? Né? Não quer dizer que você está sendo substituído, mas você tem que saber usar essa inteligência ao teu favor. Né? E assim vem sendo a evolução da gente, né? Se a gente vê, pô, antigamente tinha a locadora, a Blockbuster que faliu, né? Livrarias enormes que existiam, né? Estudava lá no Barça, dicionário, e tudo foi sendo substituído aos poucos, né? E quando a gente para ver, essa inteligência artificial ela já existe há um bom tempo, né? Desde aplicativo de baixar música, né? Você não precisaria mais comprar CD, disco de vinil. Então, é uma fase onde talvez ela ganhe essa velocidade e se a gente ignora e não se adapta, aí sim você vai ser substituído, porque o outro, muitas das vezes, com menos conhecimento técnico, mas por ser mais produtivo e conseguir entregar mais resultado, vai te substituir. Eu tenho para mim, assim, que é a área que eu domino, né? Eu imagino que no futuro a gente vai ter a divisão para todos os segmentos. Médico, o cara que é enfermeiro, o cara que é administrador, advogado, a gente vai ter empresários eficientes e os menos eficientes. Não vou falar que não eficientes, mas menos eficientes. Sim. A diferença entre eles vai ser um que tem realmente IA, inteligência artificial nos seus processos, entende como jogar isso, como jogar esse jogo, e o cara que não tem. E aí a gente vai entrar num lugar, nos lugares que eu palestro sobre esse assunto, eu digo que a gente está na era da ultra personalização. Então a gente vai conseguir pegar a jornada do Michael, da medicina dele e da clínica e integrar aquilo de uma forma automatizada para o paciente dele do jeito que ele precisa. Isso vai dar a sua curva de pacientes que ficam mais tempo contigo vai aumentar. Você vai ter mais contato com o seu paciente e você automaticamente vai ser mais eficiente, porque vai depender menos de você. E aí isso conecta tudo tem um contraponto, né? Esse é o lado do contraponto, é da desumanização da medicina. Tu acredita que a gente pode flertar com esse lugar em algum momento? Eu acredito que sim, sim, mas o que não, de fato, não pode acontecer é essa desumanização, porque existe algo que muitas das vezes, e aí pode até soar esquisito, mas é feeling, né? Por exemplo, recentemente eu tive um familiar que foi para fazer um check-up cardiológico e o médico sentiu que ele precisaria fazer uma tomografia de crânio, não tinha nada a ver com a queixa dele. Ele fez a tomografia e tinha um sangramento na cabeça. Foi para operar aqui no Einstein, né? Então, a gente ainda, quando está no campo da batalha, não é que a gente toma decisões sem conhecimento ou sem fundamento, mas existe o feeling humano ali, né? Dessa relação que é construída ali interpessoal, do atendimento, do toque humano, né? Então, teve essa evolução da medicina ali que realmente hoje pouco se examina o paciente, muito mais exame, mas é algo que não pode se perder, porque essa conexão, eu acredito que ainda não consegue ser substituída, né? E a gente não pode perder essa humanização ao ponto de virar simplesmente máquina,
né? E aí tem uma frase que eu escutei outro dia que eu achei bastante interessante. Ainda tem uma grande parcela das pessoas que ela usa a inteligência artificial, um chat GPT, por exemplo, como se fosse o Google de preguiçoso, né? Adorei. Google de Então, preguiçoso. putz, eu pesquiso ali uma coisa que antes eu pesquisava lá no Google, Muito mas agora bom, ele me entrega muito bom. mais rapidinho, né? Mas eu também Aham. nem confiro aquela fonte, eu já saio replicando, ao invés de realmente usar aquilo como sendo uma fonte, muitas das vezes, de pesquisa, Uhum. de tradução, sei lá, de artigo médico, né? Algo que vai me fazer, de fato, ganhar tempo e ser mais produtivo. E se eu tenho tempo e produtividade, eu consigo entregar melhor resultado para o meu paciente. Se ele tem resultado, ele fica comigo por mais tempo, né? E a Uhum. partir do momento que você tem dados, informações daquele paciente, fala, pô, aquele é meu médico, como se fosse Uhum. antigamente o médico da família, né? Então, pô, Uhum. ele me conhece, ele tem meus exames de precisão, ele tem meus dados, né? Eu tenho um contato direto, através das ferramentas ali Uhum. que existem, ele sente que a clínica é produtiva, que entrega o que ele precisa, que não tem informação perdida. Então, isso tudo vai gerando mais confiança na Uhum. relação humana, né? Você acha que, para você, assim, especificamente, né, no momento que a gente está hoje, porque a IA tá num ponto que amanhã pode ser outra coisa, tá? Assim, amanhã podemos chegar em um lugar de mudou completamente, mas o que tu percebe que isso já te deu de eficiência em termos de inteligência artificial? Por que eu tô dizendo isso? Porque dentro de uma clínica, no qual a gente é especialista aqui na 3F Conecta, né? Então a gente tem uma jornada que ela é meio comum e aí tem as particularidades. Dentro dessa jornada comum de uma empresa, ela precisa atender bem, ela precisa ter um controle de contato com esse paciente, como é que eu retorno as informações para ele. Eu tenho a parte de gestão desse paciente, prontuários, etc. Eu tenho os relatórios financeiros sobre a empresa, sobre o que está acontecendo. Eu vejo ainda que a IA ela tá bem no começo, olhando para atendimento ainda. Igual você falou, muita gente acha que a IA é o chat GPT, é o Google preguiçoso, é isso, É né? Google de É curioso. o Google de curioso. Eu vou copiar essa daí. Então, essa pessoa chega e pega lá uma informação, ela já ganhou tempo. Já, beleza. O médico, o dono de clínica que tem isso, ele já ganhou. Mas quando ele integra tudo isso a processos automatizados, então chegou um paciente, já dispara uma informação, já manda informação da clínica, já recebe um PDF no final do mês. A gente pega uma planilha, um CRM que você tem, um relatório financeiro e já faz um relatório para você que chega pronto com uma análise de uma IA treinada financeira para te dar esses dados. Então, você imagina, olha o tanto de coisa que eu sei que não é só você. As clínicas não estão nesse nível ainda. Tem uma construção. Que momento que você está assim em termos de construção de AI dentro da sua clínica? Como é que você está percebendo? Legal. E isso envolve todo um movimento de conhecimento, de aprendizado dessa curva, que ela vem desde entender que, poxa, a partir do médico, que o médico ele abre a sua clínica, ele tem seu consultório, ele não é mais só médico, ele é Uhum, empresário, né? E uhum, muitos não têm esse conhecimento, né? E você se tornar um empresário melhor não simplesmente por faturar mais, mas para uhum, você poder atender melhor o teu paciente e gerar mais resultado para o paciente, uhum, né? Então, à medida que a gente vai trazendo esse conhecimento, é algo que eu trabalho muito ali com o pessoal que eu acompanho, faço mentoria, uhum, você vai entendendo e vendo a necessidade de otimizar processos, né? uhum, Porque hoje a gente lida com um número gigantesco de informações, né? Aquela obesidade mental. Então, uhum, o paciente, antes ele ia procurar um médico, ele ia na cartilha ali do plano de saúde, no livretinho, né? uhum, Hoje não, hoje ele está ao mesmo tempo ali deitado, passando o dedo, né? Então você tem o desafio de chamar a atenção dele mais rápido, de ser mais disruptivo, de conectar uhum, mais. Então, você tem um funil de entrada ali de pacientes interessados, né, nesse movimento de melhorar a saúde, de emagrecer, fazer reposição hormonal maior, né? Só que você não tem uma demanda física de pessoas que, teoricamente, dariam conta. Então, uhum, e aí começa a entrar a inteligência artificial. Poxa, o que eu posso uhum, otimizar de tempo, de entrega de informação, uhum, antes mesmo dessa pessoa virar paciente, né? Depois que ela vira paciente, como é que eu vou fazer a gestão do processo de acompanhamento uhum, desse paciente na clínica? Porque a gente já viu também que os pacientes que estão em programas de acompanhamento, não simplesmente com consultas avulsas, uhum, eles têm muito mais adesão ao tratamento, seja para qual uhum, for esse tratamento, e se ele tem mais adesão,
a gente entrega mais resultado, ele melhora mais daquilo que ele procurou a gente, né? Com isso ele te indica mais e faz essa roda toda girar. Então a gente está numa fase ali de entender a importância, né? Já entendemos a importância da inteligência artificial e já implementamos ferramentas que estão ajudando a gente a ser mais produtivo, mas que talvez dentro ainda de um universo de possibilidade, né? de ferramentas, de promessas, ainda é pouco, né? Ainda é pouco. A gente ainda está se descobrindo e muitas das vezes aceitando que precisa aquilo. Né? Às vezes a gente tem um colaborador lá que você quer extrair o máximo dele, mas às vezes ele não consegue entregar mais. E aí ele também começa a entrar nesse campo todo do adoecimento, da queda de rendimento, e no final ele não vai estar me dando resultado mais nenhum. E aí, se eu tenho uma ferramenta para ele, uma IA, que deixa ele mais produtivo, que faz com que ele me entregue mais resultado, no final, o beneficiado disso é o paciente, né? É o resultado que o paciente entrega. Então, eu falo muito para os colaboradores, independente de qual cargo você está aqui, do que você faz, desde a moça do cafezinho, da limpeza, quem pesa o paciente, faz a medicação, o soro ou atendimento, todo mundo tem um nível de importância no resultado do paciente, né? Porque fez com que ele se mantesse no processo, que ele fosse acolhido, que ele fosse bem atendido. E se eu consigo eficiência operacional para eu não estar cansado, para eu não estar frustrado com o trabalho, eu vou conseguir ter esse bom atendimento, esse bom relacionamento com o paciente. Então, a gente está nessa fase ali de descobrir e implementar, né? Então, quanto mais rápido você implementa, mais rápido você vê resultado, você toma a decisão, valeu a pena, não valeu, troca, vamos para outra. Né? Então, é essa fase ali de entender essa importância, de não negar o que já está acontecendo, esse movimento que já está girando, e vendo na prática e colhendo já alguns resultados com o que a gente implementou. Você consome esse conteúdo da onde, assim? Da onde você bebe da fonte de AI, assim? Porque eu conheço muitos médicos, né? E médico, cara, a agenda do médico é uma coisa, assim, maluca, né? Eu tenho alguns médicos ainda que são cirurgião, e aí eu brinco com ele, que eu falo assim, cara, se eu não fosse seu amigo, eu acharia que você era Uber do que não era médico, porque, cara, eu só te vejo no carro, velho. Então, assim, eu ligo pra você. Não, ele tá no carro. Exatamente. Indo de um lugar pro outro, Isso, hospital é isso pra aí. outro. Ele não tem. Ou ele tá passando visita, ou ele tá fazendo cirurgia, ou ele tá no consultório. Eu falo, cara, não tem. Como é que. Eu fico pensando que. Tem uma máxima, né? De que médico também só confia em médico, né? Tem essa máxima dentro da medicina. Então, eu fico pensando. Como que tá pra ti, e talvez se você quiser dar opinião em volta também, assim, do que você tem de médico, de como é que estão bebendo da onde, assim, de que fonte? E eu pergunto com muito interesse nessa resposta, pessoalmente, porque eu busco criar. Como é que eu crio um núcleo seguro e confiável para que os médicos consultem a mim para entender o que está acontecendo com o AI, como pode ajudar, como a gente pode ajudá-los, sem precisar ficar indo numa imersão, porque eu já estou fazendo toda essa acurácia dessas informações, desses dados, sabe? Não sei se ficou claro a minha pergunta, mas como é que tu tá enxergando isso em termos de da onde você tá bebendo da fonte? Como é que seus amigos estão visualizando isso também? Ou ainda tá cada um por si? Eu pergunto pro ChatGPT também. Bom, o que eu vejo assim, e aí envolve, né, essa questão de produtividade e gestão do teu tempo. Então, eu tenho que dedicar parte do meu tempo a conhecimento, a aprendizado. Que quando eu passo para a área de não ser mais só médico e também ser um empresário e querer que meu paciente evolua e melhore, eu começo a enxergar que eu preciso buscar conhecimento nessas outras áreas. Né? Eu sempre fui também um entusiasta, um curioso, né? Minha esposa brinca comigo que ele é arquiteto personal e não sei o quê. Porque eu realmente gosto, não é que eu vou virar o especialista, mas assim, você começa a escutar coisas interessantes de diversas áreas, né? E aí você, como o gestor, o empresário, você precisa conhecer um pouco da contabilidade, um pouco da gestão de pessoas, né? Da parte financeira, além da parte médica, né? A parte médica talvez seja o último. Se você está também só no operacional, você não consegue ter a gestão do teu negócio, você tá na mão de terceiros. Né? Então, a partir do momento que você vê isso como importância, é você buscar, poxa, quais áreas eu estou verificando aqui que está tendo crescimento? Né? O que isso me agrega aqui no meu modelo de negócio, o que eu tenho? Né? E não tá fechado, talvez, aquilo que, mas eu já faço aqui há 10 anos desse jeito, para que eu vou mudar? O que vai me acrescentar? Sempre tem o que melhorar. Né? Assim como a nossa saúde, que a gente nunca
tá saudável e consegue parar de fazer tudo e falar, não, agora eu estou saudável, acabou, pronto. Não, é um processo contínuo, né, diário, ali, que cada hora a gente está, talvez, com uma dificuldade em algum dos pilares, a empresa também, né? Só que se eu não tomo conhecimento, talvez no momento onde eu falo, nossa, tem isso aqui acontecendo, já fui passado na frente por muitos colegas, né? Então, eu sempre gostei de estar buscando informações sobre o que está acontecendo, seja através de podcasts, né? Seja através do YouTube, que é onde a gente consegue ter, talvez, maiores informações, né? O Instagram às vezes é muito limitado, é só um corte, uma chamada. Esse é o primeiro ponto. Então, abrir os olhos que, cara, tem um mercado acontecendo, o que dessas novidades todas pode acrescentar no meu negócio para que eu possa entregar mais resultado para o paciente, né? Em segundo ponto, assim, cara, onde que eu posso pulverizar esse meu conhecimento e tudo que eu já tenho aqui de valor que eu posso agregar para as clínicas, que talvez ainda não conhecem, né? E aí eu acho que o principal é você estar, talvez, perto de pessoas que já geraram uma relação com esse médico, que ele confia, né? O médico só confia em médico. E aí você pega ali, talvez, putz, um blogueiro que pega um médico mais famoso como imagem ali, sendo da empresa, e começa a vender para médico, né? Porque não só nessa área de tecnologia, mas em diversos campos, assim, eu vejo que a gente, como médico, a gente está sendo bombardeado, né? Então, é o cara prometendo para você um produto digital que vai vender milhões, é a secretária perfeita, é a gestão, é isso e aquilo. Então, eles viram o público médico carente de várias áreas, justamente por esse despertar de que não é somente a medicina, né? Então, você já não recebe mais tanto anúncio só de curso médico. E um público que talvez financeiramente tem para investir, né? E aí vai surgindo muito oportunistas, né? De pessoas, às vezes, que não agregam tanto, geram uma desconfiança na pessoa, porque, eu tentei uma coisa, tentei uma ferramenta de IA aqui e não entregou o que prometia. Aí quando chega agora o Adriano, que realmente tem a solução, entende do negócio, ele já, isso aqui é mais um. Né? Só que agora, quando eu escuto isso de pessoas que eu já tenho uma confiança, porque talvez já me ajudaram de alguma forma, eu confio muito mais e consigo ver mais valor, né? E eu acho que dali você consegue pulverizar. Hoje tem muito movimento de grupos médicos crescendo, mentorias, né? Que eu acho que é onde você consegue se inserir e através da autoridade daquela pessoa que gerou aquele grupo em volta dela, você conseguir aos poucos ir mostrando o valor de tudo que você entrega. E outros vendo resultados, né? Você sempre vai ter aquele primeiro ali que vai... os primeiros, que talvez vão ser os testes, né? Até que você tenha ali prova social para os outros verem, ó, cara, isso aqui tem valor. Peguei o fulaninho, peguei o outro, e aí esse colega conta para o outro, e aí o negócio vai se estendendo. Maravilhoso, assim, eu sou muito apaixonado por esse tipo de papo, que combina várias coisas que eu gosto, mas eu quero caminhar aqui para uma linha de encerramento pra gente. Como é que tu encerra, talvez a última pergunta pra gente fechar, como é que é o futuro da medicina, assim, que tu tá enxergando? O que que tu visualiza? Porque eu acredito que ainda é um campo de visualização, né? Não se sabe muito bem ainda para onde vai, mas o que que tu tá percebendo? Acho que é aquela história, né? De quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que pouco a gente sabe, né? É. Quanto mais eu entendo, conheço, parece que tem mais coisa para aprender. Mas eu vejo muito esse caminho da medicina para essa área de longevidade, né? E da medicina de precisão. Né? A gente já saiu de uma era de uma medicina extremamente medicamentosa, que só tratava a doença, né? Então, de fato se preocupava quando tinha o nome de uma doença, né? Para uma medicina que ela já é mais preventiva, né? Regenerativa e de precisão, né? Então eu consigo, a partir dos dados que hoje são cada vez mais específicos de testes, de exames, eu consigo ter mais na mão esse paciente e ensinar esse paciente o que ele precisa fazer para se prevenir do problema que a gente identificou que já existe. Então, quanto mais a gente tem esses exames que mostram para a gente isso e essa educação contínua do público relacionado ao autocuidado, que talvez a auto-performance, o negócio, a liderança vai ser um gatilho para ele buscar esse autocuidado,
mas a gente vai ter pessoas engajadas nesse movimento do wellness, né? Se a gente olha para essa nova geração, já disse uma grande mudança de padrão de alimentação, de comportamento, de balada, né? Onde, poxa, eu já não fico mais tão até Consumo de madrugada, cigarro, né? consumo de Bebida, cigarro. Então, tudo isso. o que antes era bonito ali passa talvez a não ser mais tão atrativo por conta já de uma preocupação realmente com o futuro, de como é que eu vou chegar lá na frente. Por mais que pareça longe, mas o entendimento de que, pô, eu vou construindo um tijolinho de cada vez para chegar lá. Então, é um movimento muito legal, né? Que cada vez mais a gente vê crescendo. Talvez tenha uma percepção por você estar imerso nisso, que parece que é muita gente, mas quando a gente olha para o todo, não é. Mas é isso, é um crescimento buscando mais saúde, mais produtividade, mais longevidade, e entendendo que, pô, eu preciso abdicar de certas coisas para eu chegar nesse objetivo, nesse resultado que eu quero. Maravilhoso, adorei a resposta. E agora você é um momento pro corte. Esse é um momento bom para corte. Tu é agora o médico empresário. Então diz para mim agora assim, quais são os produtos que você tem, o que que você oferece, como que as pessoas te acham assim, se é só Instagram, se é uma plataforma específica que você tem. Dá uma aula pra gente aí. Legal. Eu sou médico, né? Já há 10 anos eu atuo nessa área de emagrecimento, longevidade e performance. A gente tem uma página do Instagram, que é Dr. Michael Caminha. Vocês me encontram fácil lá. E também a gente tem esse movimento de gerar esse conhecimento médico nessa área de performance, né? Desde que envolve a gestão, o posicionamento, a como que eu gero uma carteira de alto valor, como é que os pacientes me valorizam, porque não somente visando faturamento, é uma via de mão dupla, né? Quando eu me torno mais empresário, eu entrego mais resultado, e por eu entregar mais resultado, mais pacientes me querem. Né? Então, quando a gente tem o propósito muito bem estabelecido, que é realmente, de fato, ajudar e mudar vidas, né? E a gente faz isso bem feito, a gente aprende a fazer isso bem feito, que vai além da medicina, que é algo que a gente não aprende, a gente, de fato, transforma vidas, e essas vidas transformadas acabam transformando as nossas próprias vidas, né? Então, é algo bem legal e carente no mercado. E acho que é isso, né? A gente tem o Instagram, tem